Então tá, falei um pouco da minha vida pra vocês no primeiro vídeo e agora eu pretendo compartilhar um pouco mais pra vocês compreenderem o porquê da minha história de querer ir pro mundo e viver essa experiência. Primeiro vamos levar a Laila pra dar uma voltinha e a gente já vai conversando. Então, vem. Vamos colocar o seu óculos. Aqui. Olha, eu vou te dizer, filha, que você tá muito estilosa. Agora sim, estamos prontas, vamos sair pra dar uma caminhadinha agora de noite, né, minha filha? E você já tá no seu lookinho o quê? Bem motogirl. Porque eu sou, né, mãe? Eu sou uma princesa, então bora lá. Bom, acabamos de encostar a moto aqui no postinho de saúde que tem aqui em Pomerode, aqui do bairro onde eu moro. E aí, a boneca já tá ali com a coleira, já fez o cocôzinho, já recolhi. E agora a gente vai dar uma caminhada. Enquanto isso, vamos conversando sobre os projetos para essa saída muito legal que nós queremos fazer para ir viajar de moto aí por esse Brasilzão e mundo afora, né? Então, aquele primeiro vídeo eu não consegui falar muito para vocês sobre tudo da minha vida, né? Tudo, claro que vocês não vão saber, né? Só com o tempo, mas eu queria falar um pouco mais da minha história. Então, o que acontece? O meu sonho de sair pro mundo, ele já vem há uns anos que eu venho querendo fazer isso, só que, obviamente, a gente sempre cria várias limitações na mente, né? De tipo, não é possível, não tem como, tem que ter muito dinheiro, tem que estar aposentado, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E aí a gente vai criando várias limitações e, tipo, nunca vai efetivamente fazer. Mas, com o tempo, eu vim cada dia mais, assim, fazendo uma autodescoberta sobre mim mesma, olhando pra dentro, tentando entender quais são os meus sonhos, por que eu não posso realizar isso, e obviamente com o incentivo também, né, de pessoas que eu estou me aproximando que vivem nesse mundo e que já estão realizando isso, têm o desejo de realizar, a gente acaba criando mais forças para fazer isso. Então, esse foi o meu começo aí, né, e eu já venho há alguns anos acompanhando alguns viajantes, principalmente que viajam de motorhome, de carro, e eu me identifico muito. Aí eu pensei, né, preciso ter um carro também para conseguir fazer isso. Só que, dentro da minha realidade do momento, eu trabalho numa loja de roupa. E assim, eu não sou rica, não vim de uma família rica. E obviamente eu tenho consciência que tudo é muito suado, é muito esforço para poder juntar dinheiro, juntar grana. E ano passado foi exatamente o que eu fiz. E aí, o que acontece? Agora, eu ainda não bati o martelo em relação se eu vou de carro ou de moto. Mas eu estou ainda definindo isso e, né, durante esse período, enquanto eu vou definindo, o que eu estou tentando alinhar. Maneiras de já viajar com a Laila com a moto. Então eu preciso adaptar essa moto, né, no momento. E depois eu vou até mostrar pra vocês mais de perto as ideias que eu tô tendo, até de repente se tiverem alguma sugestão. Você não pode ver uma pessoa, faz xixi, fica... Vamos? Vamos? Cada cantinho que ela vê, ela já vai encostando pra fazer xixi. Aí quando vê alguém, já abana o rabinho, achando que é alguém lá de casa. Mas eu juntei o dinheiro ano passado pra comprar um carro. Óbvio que eu também não tenho tanto. Até o momento eu juntei 15 mil reais. E a minha ideia pra sair seria 30. Só que, pensa comigo. Se eu for comprar o carro... Calma aí. Se eu for comprar o carro, a pretensão de comprar o carro é comprar ele à vista, ou se não for à vista, eu vou ficar com a parcela. Aí, além de ficar com os custos disso, né, dessa parcela, desse carro, tudo, eu vou ter que juntar mais dinheiro pra sair. E assim, eu quero viver muito isso o quanto antes. Então, por isso que eu ainda estou indecisa se eu vou com a moto ou não. Até porque depois que eu tive essa experiência lá indo pro sul com a bis, eu não achei que é tão impossível. E eu acho que dá pra adaptar algo legal pra lá ainda, sabe? Pra gente poder ir juntas, enfim, pra gente poder viver isso. Então, né, vamos que vamos. Outro questionamento que eu ouço muito, que as pessoas me falam é: por que eu não levo, por que eu não vou sozinha, né? Não deixo ela de repente com a minha mãe, ou enfim, com algum familiar. E depois que eu fizer isso daí, eu volto
e vamos, Laila, eu volto e pego ela de volta. Porque assim, ó, vou ser bem honesta com vocês. Eu já tô consciente, porque eu já conheço vários viajantes que foram com animalzinho e sei das restrições, mas eu estou disposta porque ela tá comigo desde que meus pais se separaram. E assim, sempre foi o sonho da minha vida ter um cachorrinho desse. Hoje eu tenho ela, já vai fazer 11 anos, né? E aí eu fico olhando e pensando assim, cara, me acompanhou durante tanto tempo, esteve comigo num momento muito difícil da minha vida. E por que ela não pode participar desse momento comigo agora que eu tenho essa pretensão de sair, de viajar, de curtir, de desfrutar? Sempre me limitei muito pra sair com a Laila, porque sempre eu tive moto, né, não tinha carro. E aí também não gosto de ficar levando o carro dos outros, porque nem todo mundo gosta. E aí eu ficava me limitando em relação a isso, a levar ela junto comigo, sabe, pros lugares. Então hoje eu faço muita questão disso, porque eu quero viver todos esses momentos com ela e eu tenho consciência que ela também vai amar isso, ela é muito parceira e a personalidade muito parecida com a da mãe. Olha lá, já reconheceu ali na frente minha prima, minha tia e a avó. Então vamos lá encontrar o povo que nem eles viram a gente ainda. Oi, queridas! Ana Clara! Oi, querida! Oi, queridas, encontrei vocês! Laila, quem tá aí? Quem que tá aí? Meu Deus, é as primas? É as primas? E aí, o que acontece? Nesse período, né, nessa época que eu peguei a Laila, que eu falei pra vocês que meus pais estavam se separando, eu nunca pude ter, né, cachorrinho. E aí a Laila veio nesse momento porque eu fiquei depressiva, tudo. E assim, foi minha realização, né, minha filha em vida. E aí eu falei, cara, ela precisa viver isso comigo, porque não vai fazer sentido a minha história sem ela. E aí, por esse motivo, eu acabei optando em levar ela. Mesmo tendo algumas restrições, a gente vai se adaptar da forma que for melhor pra conseguir viver isso daí, entendeu? E o motivo que me levou aí pro mundo, eu realmente, assim, sempre acompanhei e gostei muito desse mundo de viagens. Mas quando eu era mais nova, eu viajava muito com os meus pais, muito. Normalmente nas minhas férias, do meio do ano e do fim do ano, a gente sempre viajava juntos, antes deles se separarem, né? E ao longo do ano, a gente fazia algumas viagens. E meu pai sempre foi um cara muito apaixonado por viagem, minha mãe também. Então acabou que isso é uma coisa que eu sempre gostei muito. Só que ao longo da vida, conforme eu fui crescendo, meu pai sempre foi comerciante, minha mãe também trabalhava em São Paulo, colocando prótese capilar, e aí eles sempre trabalharam muito, e eu via aquilo e eu falava, não, eu tenho vontade de também ter uma vida assim, de ser dona do meu negócio, de ter essa vida muito agitada, até porque eu sou uma pessoa muito agitada, sabe, que tá sempre fazendo mil coisas, que tá sempre com a cabeça a milhão. Só que chegou um momento da minha vida, depois que eu fiquei maior de idade, que eu olhei assim, eu tava trabalhando muito, tipo, em 2 empregos, 3 empregos ao mesmo tempo. E aí eu sempre tive muita dificuldade de conseguir juntar dinheiro, porque eu tinha condições de juntar o dinheiro, mas eu não tinha noção de como fazer isso, organizar o meu dinheiro financeiramente. E aí, todas as vezes que eu falava que eu ia fazer alguma coisa, eu começava a juntar e daqui a pouco os meus pensamentos oscilavam e aí eu fazia uma coisa e depois queria outra. Até que chegou um momento que meu pai falou pra mim assim, ele falou, cara, você precisa focar se você quiser chegar em algum lugar, se você quiser concluir algum dos seus sonhos, porque muitas coisas você já começou, mas nada você terminou. E isso era uma coisa que mexia muito comigo, essa questão das viagens, que eu via o pessoal fazendo e eu falava, cara, me imagino fazendo isso. Mas sempre falaram pra mim, não, isso daí, quando você estiver mais velha, estabilizada, tudo, você vai conseguir realizar isso. E aí eu ficava pensando, aí teve um momento da minha vida, depois eu me formei em gastronomia, falei, eu amo mexer com confeitaria, virei vegana, e aí eu não comia carne, também não consumia nada com glúten durante um período da minha vida, ali uns 10 meses mais ou menos, e eu não trabalhava, eu só estudava, né, só fazia a faculdade. Aí quando eu comecei a trabalhar, minha vida começou a ficar um pouco mais corrida e aí a gente acabava muitas vezes ficando refém do quê? Daquela situação de tipo, eu preciso comer fora, e muitas vezes fora eu não conseguia ter uma alimentação totalmente vegana por estar num lugar onde a cidade é pequena e não tem tantas opções assim. Aí eu me tornei vegetariana.
E aí a minha vida sempre corrida, dormindo pouco, só que eu sempre me preocupei muito com a saúde, porque a minha mãe sempre teve essa preocupação e desde pequena ela se preocupou com esse tipo de coisa e acabou que eu cresci com isso e hoje, tipo, eu me preocupo muito com questão de saúde, alimentação, exercício, dormir bem, são coisas que, tipo, pra mim são muito importantes e eu percebi que na rotina maluca que eu tava tendo, eu não tava conseguindo ter essa qualidade de vida. Aí eu falei, eu preciso ter meu negócio, e eu vou trabalhar bastante. Comecei a fazer vários bicos em restaurante como garçonete desde os meus 18 anos ali até os meus... Bom, não que eu não faça hoje, né? Mas teve um período que eu fiz assim, direto, que foi, sei lá, uns 3, 4 anos talvez seguidos, assim, sabe? E depois eu comecei a trabalhar na loja, que é onde eu trabalho hoje, e aí é onde aparece oportunidades de fazer bico, eu vou e faço pra ter uma renda extra. Mas nesse meio dessa história que eu tô contando pra vocês, eu acabei trabalhando um período, juntando um dinheiro e eu falei, eu vou me jogar, eu vou montar, criar um MEI e vou montar o meu negócio, vou começar a fazer meus produtos pra vender. Aí comecei a fazer meus produtos pra vender, e veganos, tudo, saí algumas vezes pra rua, e eu sempre gostei muito de bolo. Aí eu saí pra vender os cupcakes, cookies, comprei curso, fiz, enfim, naquele sonho, participava daqueles eventos que tinham em São Paulo, gluten free, e sempre que podia ter algum evento, algo que fosse relacionado à minha área, eu queria estar lá. Aí comecei a fazer as coisas pra vender, mas sabe quando ainda aquilo não te completa? Tipo, você faz, você gosta. Eu amo mexer com alimentação, sou apaixonada por isso, né? Mas aquilo ainda não era, daquela forma, não estava me fazendo ainda completamente feliz. Aí o que eu resolvi fazer? Falei, vou vender, vou juntar um dinheiro mais rápido, porque eu vou ter o meu negócio, vou juntar um dinheiro mais rápido. Aí comecei paralelamente a trabalhar na loja, fazer minhas coisinhas pra vender. Percebi a demanda das pessoas também por salgado, apesar de eu gostar de mexer com doce e era a minha proposta mexer só com doce, comecei a abrir porque na cidade eu era a única que fazia coisas veganas. Aí comecei a fazer pão e aí aquilo começou a me esgotar, porque o pão ele tem a questão da fermentação, passar muitas horas fermentando, e aí acordava de madrugada, porque eu tinha que fazer de noite quando eu chegava do trabalho para fermentar de madrugada, para poder assar no meio da madrugada, e aquela loucura. Falei, cara, não é a vida que eu quero pra mim também. Não é a vida que eu quero pra mim, porque eu não tinha como sair da loja, me manter só daquilo, naquele momento. E ao mesmo tempo, eu olhava e falava, isso de novo vai me prender geograficamente em um lugar e eu vou precisar trabalhar em um lugar específico, eu não vou conseguir ter essa liberdade. Aí foi onde eu pensei, eu falei, eu preciso ir para as redes sociais. Aí eu criei meu canal de receita, que é Chef Miriam, e falei, vou me aventurar fazendo vídeo, né? E aí depois, pretendo mais pra frente, vender curso, essas coisas, para poder gerar uma renda pelos meios digitais, para poder ter essa liberdade geográfica de estar rodando o mundo tranquilo. E aí, agora, né, como vocês sabem, eu tenho canal de viagem, agora parece que as coisas estão acontecendo, depois daquela conversa que eu tive com meu pai e desse apoio, eu consegui focar e juntar o dinheiro e continuo, né, juntando, e é muito legal ver as coisas aos poucos se concretizando passo atrás de passo, sabe? Eu penso que se tivesse passado um ano, ele iria se passar normal, eu tendo juntado o dinheiro ou não. A única diferença é que eu chegaria um ano depois ou com dinheiro ou sem o dinheiro. E eu cheguei com dinheiro porque eu tive foco. Então, isso pra mim foi uma coisa assim que foi uma vitória, porque é uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade. Então, nesse processo de autoconhecimento que eu quero fazer, de ir pra estrada, eu já estou começando a me autoconhecer no processo da caminhada e vendo as coisas acontecer. Então, pra mim, isso tá tudo sendo muito mágico, sabe? Enfim, isso é um pouco assim da minha história. E o meu sonho de ir pro mundo, já vou falar pra vocês. Por que eu sonho tanto em ir pro mundo? Primeiro, eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade com rotina. Isso já é um das coisas, né? Assim, todos os dias a mesma coisa, isso é uma coisa que eu tenho muita dificuldade. E desde que eu comecei a fazer vídeo, eu percebi que eu amo gravar e editar vídeos. Então eu percebi que isso é uma coisa também que pode muito me possibilitar ter essa liberdade de sair e trabalhar na estrada. E eu amo a ideia de ir pra estrada porque eu gosto de me conectar com histórias, com pessoas. E eu fui agora recentemente no evento da Expo Motorhome em 2024 e foi extremamente mágico. Eu conheci muitas pessoas, muitas histórias, uns que estavam ali porque tinham o sonho de ir pra estrada, viver no motorhome,
Outros porque amam viajar e gostam de estar inseridos nesse meio, mas não querem viver uma vida dentro de um motorhome. Outros que estão caminhando também em direção aos sonhos e estão quase realizando. Então é muito legal se conectar e conhecer a história de todas essas pessoas, porque aí a gente vê que não existe limitação, cada um vai com o que tem, cada um faz da forma que pode, e isso é a coisa mais mágica de tudo, porque a limitação quem impõe nas nossas vidas somos nós mesmos, porque não existe limite para quem tem vontade. Tem gente que vai a pé, tem gente que vai de bicicleta, tem gente que vai de moto, tem gente que vai de carro, tem gente que vai de van, tem gente que vai de avião, tem gente que vai de ônibus, e cada um vai da forma que quer e da forma que, no momento que entende que é o seu momento, que se encontra e consegue ir. Então assim, é mágico. E aí eu quero conhecer pessoas, conhecer o mundo, conhecer lugares, me conectar, me reconectar. Eu quero crescer como pessoa, espiritualmente, como profissional. Enfim, por isso que eu quero viver tudo isso, sabe? Então, esse é um pouco da minha história, né, para vocês entenderem. E lógico que ao longo do caminho vocês vão me conhecendo melhor. A gente vai, né? E agora também nesse processo de querer montar a casinha da Laila, tudo. Eu não achei na internet ninguém que tenha feito algo na proposta que eu tô pensando. Então, assim, também vai ser uma novidade. A gente vai juntos se ajudar e eu quero muito a opinião de vocês. Se vocês tiverem alguma sugestão, por exemplo, eu sei que dá pra fazer com tal material e que é muito bom. O suporte a gente pode fazer de tal forma. Gente, coloquem tudo nos comentários que eu vou lendo e a gente vai se ajudando, porque realmente eu preciso muito dessa força agora no começo e eu tô muito empolgada pra viver tudo isso e pra mostrar pra vocês como que vai ser esse processo todo, porque essa é a minha história. Mas cada um tem a sua. Um beijo, até o próximo vídeo e eu já espero vocês pra gente poder ver como que a gente vai fazer essa casinha da Laila, que vai ser sucesso, tá bom? Beijo!